O versículo 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. O padrão das coisas que nós devemos fazer ou não é a palavra de Deus. Então aquilo que é pecado, Deus já deixou expresso. Então Deus vai olhar a perversidade do homem e aos olhos de Deus eles chegaram à perversidade. Então o que é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a palavra de Deus, saber qual é a sua vontade. O que Deus fala que é pecado, isso é pecado, ponto final. Isso é fato, e quanto a fatos não há argumentos. Então Deus vai olhar aos olhos de Deus. Deus vê que o que Ele havia criado, a humanidade, chegou a um nível de tal perversidade. E eu repito, Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele tem que tomar a decisão. Não é, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir. Eu fico pensando, sinceramente, quando eu leio isso, eu olho para o mundo em que nós estamos vivendo. Estou em casa, na hora do almoço, não estava na casa da minha sogra, que é bem perto. O meu menino lá em casa tomou conta da televisão, então se eu quiser ver televisão, tem que ir para a casa da minha sogra. 4 anos ele tomou conta da televisão. E outra, não paga conta de luz, não paga internet, não paga nada. Ele tomou conta. E se eu quiser ver alguma coisa, eu tenho que ir para a casa da minha sogra. E sobe para isso. Sobe para fazer comida e cuidar das crianças. Eu fui para a casa da minha sogra e lá estava passando o jornal. E estava passando a reportagem. Uma criança, se eu não me engano, acho que ela tinha 5 anos. Foi agredida pela madrasta. Teve que ser internada em estado grave. E o pai sabia de tudo. Chegaram à conclusão de que aquela criança ela foi espancada durante 8 a 15 dias. Uma criança, o seu pai conivente com aquilo, deixou. Uma criança de 5 anos foi espancada de 8 a 15 dias, mais ou menos. E teve que ser internado em estado grave. Eu fico pensando, Deus chegar à conclusão de tomar a decisão de que, olha, eu vou destruir tudo, porque essa humanidade se tornou extremamente perversa. Eu vejo uma reportagem dessa e falo, Deus, que nível de situação que chegou esses antes de 9 anos. E Deus fala para nós, não, eu vou acabar com tudo, você vai fazer o seguinte, você vai construir uma arca. Você vai construir uma arca. E Deus deu todas as medidas do que Noé teria que fazer. Deus falou tudo o que Noé teria que fazer. Noé começa a construir a arca e pregar. Noé demora quantos anos para fazer a arca? Quantos anos? 120 anos. Noé construindo e pregando. Noé construindo e pregando. Vinha pessoas de todas as regiões para ver o que Noé estava construindo. E Noé pregava, olha, Deus vai destruir, se arrependa. Foi dada a oportunidade para todo mundo. Todo mundo. Noé construía a arca e pregava, olha, se arrependa, Deus vai destruir a terra no meio de tudo. As pessoas diziam que Noé estava ficando doido, porque nunca havia daído chuva. Noé está doido. Noé entregou tudo o que tinha para construir a arca. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Eu não preciso entender tudo o que Deus faz. Eu só preciso confiar. Confiar. E Noé, pelo relacionamento que ele tinha, ele sabia que Deus ia cumprir a sua promessa de destruir a terra. Noé começa a construir. Tomava bastante água. Dia após dia, 120 anos. 120 anos. Até que termina a obra magnífica daquela época, a arca. Não era um barco, era uma arca. Noé constrói
aí para que o povo entre e se arrependa. Nessa história, dá-me a entender que parece que quem é irracional é o ser humano, não os animais. Como assim? Nem entrou nenhum ser humano dentro da arca, a não ser Noé e a sua família, mas nenhum. Só que a pena inspirada vai dizer de que o anjo de Deus, ele passava pela floresta, os animais o via e o acompanhava para. Dá-me a entender de que quem é irracional é o ser humano. Quem é irracional parece que é o ser humano. Os animais entraram na arca. Deus falou para Noé colocar na arca os animais. E agora, entre os animais, Noé e a sua família, e a arca ela é fechada. Todas as oportunidades foram dadas. A pena inspirada vai dizer que começa a cair a chuva. Devagar. E agora começa em proporção maior. Foi tão terrível, que a pena inspirada vai dizer que Satanás temeu por sua própria vida. Abriu as comportas do céu. A água ela vinha tanto de cima quanto de baixo. Tanto de cima quanto de baixo. Domingo eu vim de Ibatiba com os amigos de moto e eles decidiram passar ali por Pedra Azul para tirar foto, aproveitar a viagem. Aí eu e Nicodemos estava encostado numa pedra e Nicodemos lembrou disso. Nicodemos falou assim: olha, no dilúvio a água ela saiu de baixo com tanta pressão, de que arrancou as pedras que estavam debaixo da terra, com tanta pressão. E aquilo me fez pensar, quem sabe aquela pedra que eu e Nicodemos estava encostado não foi uma dessas que, quem sabe? Só que começa a chover, a água começa a subir, os campos que eles haviam criado começam a alagar. Agora eles começam a ver algo que nunca viu. Alguns deles batem na arca pedindo: não é, abre agora, meu filho, acabou. Meu menino, quando ele quebra as coisas, ele fala bem assim: agora já era. Hoje ele, aquelas bolinhas de silicone que você fica quicando, ele mordeu e ela partiu o meio. Ele falou bem assim: agora já era. Filho, é pior do que isso. Ele fala: agora já era. Bem, a porta foi fechada. As oportunidades foram dadas. Não acreditaram, chamaram Noé de doido. Noé, você está ficando doido. Nunca choveu. A inspirada vai falar também daqueles que eram pais. Eu fico pensando agora como pai. Eu já falei, pensa num pai apaixonado. Pensa num pai apaixonado, sou eu pelo menino. Também um menino bonito igual o pai, não apaixona. Aqueles que eram pais, eles pegavam os seus filhos e colocavam sobre os animais para tentar salvar a vida dos seus filhos, porque eles sabiam que os animais eles correriam para o lugar mais alto. E até se tivesse avião na época, se quisesse pegar um avião, não tinha jeito. O pai falou que ia destruir, ia acabar com tudo. E a única maneira de se salvar não era só entrar na arca, porque todo mundo se arrependesse, Deus não mandava de novo. Deus não acabaria com tudo. Só que as oportunidades foram dadas, e eu repito, a vida ela é feita de oportunidade.